O Papa Francisco está estável e não apresentou insuficiência respiratória nesta quarta-feira, 5, informou o novo boletim médico divulgado pelo Vaticano. O pontífice, que está internado desde 14 de fevereiro com pneumonia bilateral, também enviou uma mensagem ao Brasil e pediu para que os fiéis brasileiros continuassem rezando por ele. Conforme a sala de imprensa da Santa Sé, o Papa recebeu oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e a ventilação mecânica não invasiva será retomada durante a noite. O boletim ainda diz que o pontífice passou o dia na poltrona e intensificou a fisioterapia respiratória e a fisioterapia motor ativa. Esta manhã, no apartamento particular no 10º andar, o Santo Padre participou do rito de bênção das cinzas, que lhe foram impostas pelo celebrante, e em seguida recebeu a Eucaristia. Depois disso, ele se dedicou a algumas atividades de trabalho. Pela manhã, ligou para o padre Gabriel Romanelli, pároco da Sagrada Família em Gaza. À tarde, alternou descanso e trabalho, atualizou o Vaticano. Diante da complexidade do quadro clínico, o prognóstico permanece reservado. Mensagem aos brasileiros. O Vaticano divulgou um comunicado feito pelo Papa Francisco nesta quarta-feira, 5, aos fiéis brasileiros. O texto foi enviado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e fala sobre a campanha da fraternidade de 2025. Na mensagem, o pontífice fala sobre o início da Quaresma e menciona a COP30, que será realizada no Pará em novembro deste ano. Confiando estes votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida, concedo de bom grado a bênção apostólica a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham no cuidado com a casa comum, pedindo que continuem a rezar por mim, diz o Papa no final do comunicado. Mensagem aos brasileiros. Vaticano divulgou um comunicado feito pelo Papa Francisco nesta quarta-feira, 5, aos fiéis brasileiros. O texto foi enviado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e fala sobre a campanha da fraternidade de 2025. Na mensagem, o pontífice fala sobre o início da Quaresma e menciona a COP30, que será realizada no Pará em novembro deste ano. Confiando estes votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida, concedo de bom grado a bênção apostólica a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham no cuidado com a casa comum, pedindo que continuem a rezar por mim, diz o Papa no final do comunicado. Texto na íntegra. Queridos irmãos e irmãs do Brasil, com este dia de jejum, penitência e oração, iniciamos a Quaresma deste ano jubilar da Encarnação. Nesta ocasião, desejo manifestar a minha proximidade à Igreja Peregrina nessa nação e felicitar os meus irmãos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pela iniciativa da campanha da fraternidade, que se repete há mais de 60 anos e que neste ano tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral e como lema a passagem da Escritura na qual, contemplando a obra da criação, Deus viu que tudo era muito bom. Com a campanha da fraternidade, os bispos do Brasil convidam todo o povo brasileiro a trilhar, durante a Quaresma, um caminho de conversão baseado na carta encíclica Laudato Si, que publiquei há quase 10 anos, em 24 de maio de 2015, e que senti necessidade de complementar com a exortação apostólica Laudate Deum, de 4 de outubro de 2023. Nestes documentos, quis chamar a atenção de toda a humanidade para a urgência de uma necessária mudança de atitude em nossas relações com o meio ambiente, recordando que a atual crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior. Neste sentido, o meu predecessor de venerável memória, São João Paulo II, já alertava que era preciso estimular e apoiar a conversão ecológica, que tornou a humanidade mais sensível ao tema do cuidado com a casa comum.
Isso, louvo o esforço da Conferência Episcopal em propor mais uma vez como horizonte o tema da ecologia, junto à desejada conversão pessoal de cada fiel a Cristo. Que todos nós possamos, com o especial auxílio da graça de Deus neste tempo jubilar, mudar nossas convicções e práticas para deixar que a natureza descanse das nossas explorações gananciosas. O tema da campanha da fraternidade deste ano expressa também a disponibilidade da Igreja no Brasil em dar a sua contribuição para que, durante a COP30 do próximo mês de novembro, que se realizará em Belém do Pará, no coração da querida Amazônia, as nações e os organismos internacionais possam comprometer-se efetivamente com práticas que ajudem na superação da crise climática e na preservação da obra maravilhosa da criação, que Deus nos confiou e que temos a responsabilidade de transmitir às futuras gerações. Desejo que esse itinerário quaresmal dê muitos frutos e nos encha a todos de esperança, da qual somos peregrinos neste jubileu. Faço votos que a campanha da fraternidade seja novamente um poderoso auxílio para as pessoas e comunidades desse amado país no seu processo de conversão ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e de compromisso concreto com a ecologia integral. Confiando estes votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida, concedo de bom grado a bênção apostólica a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial aqueles que se empenham no cuidado com a casa comum, pedindo que continuem a rezar por mim. O Vaticano emitiu no domingo 2 um novo boletim sobre o estado de saúde do Papa Francisco, informando que o pontífice passou uma noite tranquila, descansando no hospital. Apesar da estabilização do quadro clínico, os médicos mantêm um otimismo cauteloso, destacando que o Papa ainda não está fora de perigo. A saúde do líder da Igreja Católica continua gerando preocupações, e a equipe médica mantém uma supervisão rigorosa sobre sua evolução. O principal motivo de apreensão é a fragilidade do seu sistema respiratório, que tem representado um grande desafio nos últimos dias. No sábado, o Vaticano informou que o estado clínico do Papa havia melhorado e que não foram registrados novos episódios de crise respiratória recentemente. No entanto, um dia antes, Francisco sofreu espasmos brônquicos, uma condição caracterizada pelo estreitamento das vias respiratórias, dificultando a respiração. Essa complicação exigiu atenção especial dos médicos, que imediatamente implementaram terapias para aliviar os efeitos da crise e melhorar a oxigenação do organismo do Papa. Durante a hospitalização, que começou em 14 de fevereiro, o Papa foi inicialmente diagnosticado com bronquite, que rapidamente evoluiu para uma infecção respiratória. O agravamento do quadro exigiu monitoramento contínuo e a aplicação de tratamentos mais intensivos para evitar complicações graves. A idade avançada de Francisco, de 88 anos, é um fator de risco adicional, tornando sua recuperação mais complexa e exigindo um cuidado médico extremamente preciso. 3 dias após a internação, exames mais detalhados detectaram uma infecção respiratória multifatorial, ou seja, causada por diferentes patógenos. Esse diagnóstico aumentou ainda mais as preocupações da equipe médica, pois esse tipo de infecção pode ser resistente a tratamentos convencionais e requer abordagens antimicrobianas mais sofisticadas. A evolução da doença tem sido acompanhada hora a hora, com ajustes constantes na medicação. Em 18 de fevereiro, o Vaticano confirmou que Francisco desenvolveu pneumonia bilateral, uma condição grave que afeta ambos os pulmões e pode levar à insuficiência respiratória. O quadro exigiu um tratamento intensivo, incluindo o uso de antibióticos e suporte respiratório para melhorar a troca gasosa.
Os médicos intensificaram a fisioterapia pulmonar para reduzir o risco de complicações, como o acúmulo de secreções, o que poderia agravar ainda mais a inflamação. A situação do Papa tornou-se ainda mais delicada com o diagnóstico de bronquiectasia, uma condição crônica em que os brônquios permanecem permanentemente dilatados, dificultando a eliminação do muco e tornando os pulmões mais vulneráveis a infecções recorrentes. Além disso, um quadro de bronquite asmática tornou o processo de recuperação ainda mais desafiador, exigindo um equilíbrio preciso entre medicações e suporte ventilatório. Apesar dessas dificuldades, o boletim médico indica que o Papa tem respondido bem à troca gasosa, o que é um sinal positivo no processo de recuperação. No sábado, Francisco alternou entre ventilação mecânica não invasiva e oxigenoterapia de alto fluxo, estratégias utilizadas para melhorar a capacidade respiratória sem a necessidade de intubação. Os médicos destacam que a colaboração ativa do Papa com os tratamentos tem sido um fator crucial para a estabilização de seu estado. Mesmo diante da gravidade da situação, Francisco demonstra uma resistência extraordinária. No sábado, recebeu a Eucaristia, alimentou-se sem ajuda e continuou sua rotina de orações, fortalecendo sua fé em meio às adversidades. Além disso, tem participado ativamente da fisioterapia respiratória, essencial para evitar complicações como a atelectasia pulmonar, que poderia comprometer ainda mais sua função respiratória. O tratamento continua sendo conduzido com extrema cautela, e os médicos enfatizam que ainda é cedo para falar em recuperação total. O risco de uma piora repentina não pode ser descartado, pois infecções pulmonares em idosos frequentemente apresentam períodos de aparente estabilização seguidos de recaídas. Por isso, a equipe médica mantém uma vigilância intensiva sobre seu quadro. A idade avançada do Papa e seu histórico de saúde tornam a situação ainda mais complexa. Francisco já passou por cirurgias no passado e enfrenta limitações físicas, incluindo dificuldades de locomoção, que o obrigam a usar uma cadeira de rodas. Esses problemas anteriores podem influenciar sua capacidade de recuperação, tornando cada progresso meticulosamente monitorado pelos especialistas. Fiéis de todo o mundo continuam em oração pela saúde do Papa. Desde o anúncio de sua hospitalização, manifestações de apoio têm surgido em diversos lugares, demonstrando o imenso carinho e devoção que os católicos têm por seu líder espiritual. No Vaticano, missas e momentos de oração especiais têm sido realizados em sua intenção. Ao longo de seu pontificado, Francisco demonstrou força e determinação no cumprimento de sua missão, mesmo diante de desafios de saúde. Sua disposição em continuar liderando a Igreja Católica, apesar das dificuldades, inspira milhões de fiéis. Sua fé inabalável continua sendo um pilar fundamental em sua recuperação, dando-lhe forças nos momentos mais difíceis da hospitalização. Vaticano ressalta que, apesar da melhora gradual, Francisco ainda está sob cuidados intensivos. A equipe médica avalia continuamente sua resposta ao tratamento, ajustando as intervenções para garantir a melhor recuperação possível. A presença de especialistas em doenças pulmonares tem sido fundamental para conduzir a terapia de forma precisa e eficaz. Espera-se que novas atualizações sobre a saúde do Papa sejam divulgadas nos próximos dias. Enquanto isso, a Igreja permanece unida em oração, aguardando com esperança a recuperação completa do Santo Padre. A força espiritual de Francisco e o apoio de seus seguidores ao redor do mundo são, sem dúvida, fatores essenciais nesse processo.
Devido à complexidade do caso, os médicos adotam uma abordagem multidisciplinar, envolvendo especialistas em pneumologia, doenças infecciosas e fisioterapia respiratória. Cada aspecto do tratamento é cuidadosamente planejado para minimizar os riscos